Eu quero agora a porta, eu quero perceber, eu quero ver. Não pode, meu irmão. A percepção, a Bíblia fala por boca do apóstolo Paulo que o Deus deste mundo, o que é que ele fez? Cegou o entendimento, para que as pessoas percam a referência e não alcancem salvação. Eles vêm para a igreja, eles iam atrás de Jesus, mas o povo da aldeia começou a ver, e ele disse: mas mestre, tem reunião, tem o grupinho, tem os apóstolos, mas salvo que é bom aí no meio, não tem ninguém, né? Salvo, bom mesmo, não tem ninguém, né, Senhor? E Jesus, pois olha, está falando a verdade. Todos nós sabemos, o primeiro capítulo de Jeremias é o seu chamado. Todos nós também sabemos que Jeremias era um menino, e ele então fala para Deus que ele não está preparado, ele ainda é uma criança. E Deus diz para ele: fica forte, eu vou botar as minhas palavras na tua boca, tu vai ser profeta no meio das nações. Mas mesmo assim, Jeremias ainda estava de uma certa forma inseguro, e Deus então diz para ele no versículo 8 do capítulo 1: não temas diante deles. O temor de Jeremias não era que ele não poderia realizar alguma coisa. O temor de Jeremias era o que as pessoas, ao ouvirem ele, fariam com ele. E Deus diz: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Essa ação de libertação de Deus traz então essa referência do que é necessário para Jeremias assumir a sua posição, o seu entendimento, para que ele pudesse ser o profeta, que assim foi. Mas quando nós vimos o ideal de Jeremias, o entendimento, nós também vamos cair dentro da mesma proporção, dentro daquilo que Jesus também passou. Jesus também passou pela mesma afinidade, não que temesse os que estavam ao seu redor, mas sim, ele se colocava em prontidão por aquilo que aqueles que estavam ao seu redor tinham realmente planejado em todo tempo no seu coração de atingi-lo, de afetar ele. E esse conceito não foge também de nós, que ainda continuamos de alguma forma tentando nos desvencilhar desse chamado e muitas vezes da nossa responsabilidade com as coisas que devemos ter. Não é algo que nós temos que pensar e ver um tempo, uma condição. Não. Nós temos responsabilidades, e diante das responsabilidades que temos, precisamos agir. E quando não conseguimos fazer, precisamos ser como Jeremias, precisamos ser como Jesus, que vão diante de Deus e suplicam diante dele a força necessária para cumprir o chamado. Jeremias tinha medo? Se ele não tivesse, Deus não ia dizer para ele não temer. Ele disse: fica calmo, Jeremias, eu estou e estarei contigo diante deles, fica tranquilo, irmão. Nós temos muita coisa que fazer, isso que muitas vezes nós não conseguimos entender, e nós conseguimos ver em Jesus. E o texto dos evangelhos muitas vezes discorrendo, dizendo que Jesus não foi pego naquele dia, nem preso, e nem foi apedrejado, porque ainda não era o momento. Mas como que não era o momento? Como é que nós vamos conseguir distinguir qual é o momento, qual não é o momento? Quando a multidão levou Jesus na montanha e ia precipitá-lo montanha abaixo, ele passou pelo meio deles, e o texto diz só isso: não era o tempo, ainda não tinha chegado o momento.
Porque Jesus não estava no momento e nem nas circunstâncias daquilo que estabelecia, ou era uma referência aos que estavam ao seu redor. A referência de Cristo era a vontade do seu Pai. Paulo, apedrejaram Paulo, prenderam Paulo, ameaçaram, fizeram conluio dizendo: ninguém de nós vai comer nada até que Paulo seja morto. Estão lá até hoje esperando. E o Senhor era com Paulo e o livrou. Quando ele estava sozinho, diante de todos os líderes em Roma, ele disse: ninguém apareceu para estar comigo, mas o Senhor me assistiu e me deu a vitória. Nós precisamos, irmãos, entender e compreender com muita clareza o nosso chamado. Irmãos, vou confessar algo profundo no meu coração: nunca tivemos num tempo tão difícil para discernir as coisas. Nunca tivemos num tempo tão esquisito. Eu, quando era pequeno, nasci num lar cristão, crente era crente e ímpio era ímpio. Não tinha meia boca. O cara que entrava na igreja que se convertia, se convertia. Mas no meu tempo, hoje em dia, nós não sabemos mais. O ímpio se converte e continua ímpio. E aí como é que a gente sabe? Como é que a gente consegue discernir? A maldade continua no mesmo estágio do coração, dentro das mesmas condições e dentro dos mesmos apelos que o mundo proporciona. Nós não fizemos nada de diferente e nós não conseguimos discernir. Porque, como o pastor Fábio falou aqui na autoconfrontação, nós temos um medo, mas não medo de pecar, não medo de envergonharmos o nosso Deus. Nós temos medo de que os outros saibam que nós somos uma bostona. Mas o que vai ser de mim? Eu estou um pouco me lixando para você, cara. O problema nosso, irmão, é que a gente não consegue mais discernir o que é certo e o que é errado. Eu não consigo mais. Vocês me perdoem a realidade, mas eu não sei mais quem é e quem não é. E aí nós vamos dizer: pastor, isso é o resultado da globalização. E eu vou afirmar para você: é mesmo. Não existe mais segredos. E tudo o que nós idealizamos e escondemos, não está mais nada escondido. Nós olhamos muito bem na internet, irmãos. Vimos com toda clareza. A internet nós conhecemos bem. Eles botam surf web, a parte de cima, onde todos nós aqui estamos completamente envolvidos. Temos a nossa senha de banco, temos o nosso cartão. Nós pensamos que ali é o céu na terra, a internet. Tem uma parte de baixo 500 vezes maior. 500 vezes maior, que nós não temos acesso. E abaixo dessa existe a dark web. É a web negra. Ali está todo o princípio de satanismo, de obscuridade. Ali há tráfico de órgãos, ali há encomenda de morte, ali há tudo que há de maligno. E nós, lá na crista da onda, não sabemos de nada. Irmãos, o de baixo, o do meio, o de cima é a mesma raça. Mesma coisa. É o mesmo princípio. Pastor, mas então nós estamos lascados, nós não podemos mais usar a internet. Não, pode usar a internet. Só que a internet não é mais usada, irmão. A internet nos usa. Essa é a realidade. A internet nos usa. A internet educa nossos filhos hoje. A internet responde os nossos questionamentos. O que a gente precisa fazer? Se está com pedra no rim,
Está com dor de barriga? Qual o melhor chá para fazer? A internet se tornou um segredo particular. Porque quando a gente tinha dores antigamente, eu pegava o telefone, ligava para minha mãe, casado, e dizia: mãe, o que é bom para isso? O chazinho de hortelã. Compra tal coisa. Hoje não ligo mais para a mãe. Hoje eu abro a internet. E aí nós reconhecemos que as facilidades proporcionam para nós algo bom. Escute bem, meu amado. Para entrar no reino de Deus, precisa ter coragem. E é difícil. As facilidades da modernidade têm lançado a igreja num abismo que não tem volta. Ela está sendo completamente dominada. E o diabo sabe disso, porque se ele apresentasse uma condição extremada, dizendo: ó, isso é perigoso, ninguém quereria isso. Mas como ele apresenta o quê? Uma maneira suave, boa, aprazível, e então se torna o quê? Aceita. Nós aceitamos com uma facilidade gigantesca. E aí o Marquinho aqui, expressão muitas vezes do coração do pastor, orando pelas crianças: Senhor, livra os homens dos homens maus, perversos. Mas hoje, com o discernimento, irmãos, do jeito que está, nós temos que pedir para Deus livrar nossas crianças dos homens bons. Porque a visão das nossas crianças não é a nossa visão. A visão dos nossos filhos não é a nossa visão. A visão dos nossos filhos é quando tinha alguém mal fazendo uma coisa ruim, nossos pais nos ensinaram para a gente correr de perto deles. Os nossos filhos hoje são atraídos pela maldade. Eles gostam disso. Nós não percebemos. Alguém ensinou eles a isso. Alguém passou para eles uma lição da qual nós não temos passado. Eu não tenho dúvida que os últimos dias serão dias de grande tormento, diz a palavra do Senhor. E o homem estará num estágio, se você ler o livro de Apocalipse, de Deus derramar flagelos sobre a terra, e o coração do homem não se arrepende mais. Você pode entender como um coração não se arrepende? Acho que eu estou dizendo é a gente olhar para a igreja e a gente ver pessoas que estão devendo na quitanda e vem para a igreja e levanta a mão agradecendo a Deus. Não é um momento de circunstância que todos nós passamos. Muitos requerem um momento disso e tornam isso uma condição de vida. Crente que aluga um negócio, aí não consegue pagar aluguel, fica 3 meses, ele muda para outra casa, paga o primeiro aluguel, o segundo, depois fica mais 3 meses sem pagar e muda para outra casa. E aí o dono diz: não alugo mais para crente. Por quê? Porque o crente é bom, dá testemunho. Não, porque ele sai, deixa tudo destruído, ainda tem que limpar e pintar a casa. Como que isso é crente? Eu não consigo discernir isso como crente. Você consegue? Crente que fica esperando os 5 anos para caducar a dívida para não pagar. Eu não entendo isso como crente. Crente que fica esperando aquele que pegou dinheiro emprestado morrer, para ele se livrar. Ô Jesus, mata, fulano está me devendo. Dá um jeito nele, Jesus. Ainda ele pede para Deus. Deus tem que dar um jeito em ti. Irmãos, a seriedade do evangelho misturou. Nós não conseguimos mais discernir as coisas, porque elas são agora o quê? Particulares. Isso é foro íntimo, pastor. Isso é problema meu. Eu sou pastor há 19 anos. 19 anos eu chegava na casa das pessoas. As pessoas, na maioria das vezes, não tinham tempo. Pastor chegou. Pastor, entra aqui.
Raríssima vez. Eu vi uma televisão ligada. Raríssimas vezes. Eu vi uma casa assim, mais ou menos. Por quê? Porque crente tinha prazer de ter a sua casa arrumada. Hoje, se o pastor bater na porta e dizer: ó, pastor, não chamei o senhor, pode ir embora. Vaza. O senhor chegou num mau momento. Mas que mau momento? Agora acabei de dar um bufetão na mulher. E agora, se eu chegar aí, eu vou ter que escutar. Tu imaginou uma coisa dessa, rapaz? Crente hoje, você sabe a porcentagem de crente que bate na esposa? É igual do mundo. Você sabe a porcentagem de divórcio dentro da igreja? Igual do mundo. Mas eu fico pensando, qual é a mudança? Misturou, irmãos. As coisas estão misturadas. E cada vez elas vão se misturar mais. E nós não conseguimos mais perceber a seriedade de sermos separados para Deus. Como diz a Bíblia, sede santos. Separados para Deus. Nós não queremos ser separados. Nós queremos estar no meio do bolo, porque quando estamos fora, isso nos causa um medo. Nós somos acuados, as pessoas nos rejeitam, e ninguém quer ser rejeitado. É ruim, é desagradável. Mas que engraçado, Jesus veio para cá e foi totalmente rejeitado. Glória ao Cordeiro que aceitou ser rejeitado, para que nós que não tínhamos parte com o Cordeiro, pudéssemos ter. Lucas capítulo 13, versículo 22, diz assim: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Ele entrava nas aldeias e ensinava. E no meio daquilo, olha que interessante, e alguém lhe perguntou, gente, que coisa engraçada, não foi em Jerusalém que perguntaram isso, foi lá fora, lá isolado, foi no meio da mistura, é alguém lá na caminhada, e a Bíblia não diz quem, mas ela diz, alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Senhor, quem é que vai ser salvo? É pouco? Rapaz, Jesus era o cara que veio para salvar, mas não era muita gente salva que andava com ele, não. Então veio o questionamento: esse cara não é o Messias? Ele anda de aldeia em aldeia aí com 12 caras junto com ele. Cadê o salvo? Cadê o Messias que arrebatar os homens? Cadê as coisas? Começou a questionar e chegou para Jesus e disse: Senhor, me responda uma coisa, não é poucos que vão ser salvos? Olha o que Jesus fala. Presta atenção na resposta de Jesus. Olha que maravilha de resposta. A realidade Jesus expõe. Respondeu-lhes, versículo 24: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não perderam a referência. Salvação não é mais uma transformação de vida. Salvação será um método, mais uma religião no meio das outras. E é isso que acontece. Essa percepção que o mundo tem. Mas nós sabemos que o Evangelho não é assim. O Evangelho é completamente diferente. No Evangelho é um homem e uma mulher se guardando para um momento de matrimônio. O mundo se gruda aí, cara, se larga, se gruda, se larga, se gruda, se larga e faz o que pode. Testa. A partir do momento que entrou por esse caminho, já está nessa turma aí, ó. Perdeu referência. Não sabe. Não sabe para que a vida serve.
não sabe para que tem valores, não tem noção de obediência. Ele se misturou, não tem mais referência nenhuma. Isso que Jesus está dizendo. Eu vos digo que muitos procurarão. Ele quer. Ele precisa passar pela porta, mas ele pode? Não consegue. Olha lá. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Eu quero agora a porta, eu quero perceber, eu quero ver. Não pode, a percepção, a Bíblia fala por boca do apóstolo Paulo que o Deus deste mundo, o que ele fez? Cegou o entendimento, para que as pessoas percam a referência e não alcancem salvação. Eles vêm para a igreja, eles iam atrás de Jesus, mas o povo da aldeia começou a ver, e ele disse: mas mestre, tem reunião, tem o grupinho, tem os apóstolos, mas salvo que é bom aí no meio, não tem ninguém, né? Salvo, bom mesmo, não tem ninguém, né, Senhor? E Jesus, pois olha, está falando a verdade. E ele está dizendo, quando o dono da casa fechar a porta, as pessoas vão chegar até a porta e vão bater. Abre a porta, e o que ele vai dizer? Eu não sei, o que é que você... Olha a resposta, olha ali. Não sei de onde sois. Nós estamos vagando pela web, e agora queremos entrar. Ele diz: não sei, fica com a web. Pode ser a Web Camargo ou outra, mas fica com ela. 26. Então direis: comíamos e bebíamos aonde? Na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Rapaz, tá bom? Como é que o senhor não sabe quem somos? Não, não é vir para a igreja que vai salvar você. Essa teologia católica, que a gente batizado entra para a madre igreja e ali está resolvido. A gente pode precar, a gente pode esculhambar, a gente pode fumar, beber, se prostituir. No último dia vai lá alguém e faz uma reza e nós saímos do purgatório e vamos para o céu. Não vai nada, é tacho direto, não tem nem baldeação, é o lá, só escuta o barulho. E a água velha já torra o cara, azeite quente no lombo, e diz: ai meu Deus, o que aconteceu? Está na madre igreja agora. E a igreja não pode salvar. Se a igreja salvasse, irmãos, Jesus estabelecia a igreja para o céu. Ele deu-se como sacrifício e ele pode mudar. Mas se nós não aceitarmos a mudança de Cristo, nós estamos fadados a isso aqui. Pastor, nós íamos culto, nós estávamos juntos, né, Yuri? Estamos juntos. Nós estávamos lá, Senhor. Nós andávamos nas ruas com o Senhor, nós comíamos sentados na tua mesa. Rapaz, olha o que diz Jesus, versículo 27. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. O problema, irmão, não é estar na igreja, o problema é a prática da iniquidade. O problema é a falta do arrependimento. O problema é que o web nos transformou em solitários. Acordamos de manhã, botando cara de alegria, quando o nosso coração está em completa corrupção. Mas temos que aparentar para os outros.
A internet é tão cruel que nós temos os nossos desejos malignos de odiar os outros, de afrontar os outros. E quando alguém expõe alguém, você já viu? É milhares de pessoas que aproveitam para sentar o porrete, fazer o linchamento cibernético. Isso a gente devia ter no mundo cristão. Imagina Davi hoje cometendo adultério. Qual seria a notícia no portal gospel? Grande rei Davi, safado sem vergonha. Aí os crentes botaram, bem que eu desconfiava, outro, eu já sabia, ele não me enganava. Nós todos sabemos, mas se conhecer, é isso que tem impedido o nosso entendimento para as coisas de Deus. O que está faltando para nós é entendimento. Estamos sendo levados por uma doutrina que tem roubado a verdade da fé. Olha o que diz o texto. Saiam de perto de mim os que praticam iniquidades. Gente, presta atenção. Você pode andar comigo, você pode andar onde você quiser, mas ninguém, nem o iníquo, consegue andar junto com Jesus, porque ele não aceita. Jesus põe para correr o iníquo, ele não se submete a isso, ele não se dobra a essa aberração. Que diz mais? Versículo 28, ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Abraão, de Deus, Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, mas vós, lançados fora. Mas puxa, mas nós vamos estar juntos agora, vamos ser jogados fora. E aí ele diz, 29, muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa, no reino de Deus. Acho que vale, reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Tem um vídeo correndo na internet, nós precisamos ver. Irmãos, presta atenção no que o pastor vai dizer. O Ali vai ali para colocar para nós, mas eu queria que você prestasse atenção 3 minutinhos. Quem sabe você recebeu via WhatsApp, mas ele fala de coisas tão absurdas, às vezes, ao nosso dia a dia, a comparação, a nossa neura do sistema, que às vezes a gente desconsidera. Mas dentro do que foi pregado até agora, e o vídeo vai passar, eu queria que você prestasse atenção, porque nós estamos realmente debaixo de um poder dos últimos dias. Eu não estou afirmando que a internet, mas quero dizer para você, todas as indicações nos levam a um domínio extremo, aonde o homem não poderá mais ter as suas próprias opiniões. Será cassado o seu direito de liberdade. A instrumentalidade da paz, ela será considerada algo mundial e não mais pessoal. E essa mentalidade, ela já está posta na cabeça dos nossos filhos, nas escolas, nas páginas sociais. É um amplo momento de estar junto, desde que nós não precisamos olhar olho no olho, agir realmente debaixo da direção daquilo que está preparado para nós. Olha esse vídeo. É comum, quando falamos em fim dos tempos, vir logo à mente terremotos, guerras, fome. Porém, quase passa despercebido um sinal. O próprio Senhor Jesus alertou que haveria na sua volta, o mesmo que aconteceu no dilúvio. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam,
até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Na época de Noé, as pessoas estavam tão distraídas que só se deram conta quando as águas do dilúvio os afogaram. É evidente que estamos vivendo na era da distração. Nunca em toda a existência humana houve tantos atrativos para nos distrairmos. Smartphones, games, séries, filmes, aplicativos. Um mundo de opções para ocupar o nosso tempo. Essa tem sido a principal arma do diabo para esfriar muitos cristãos no mundo inteiro. O uso abusivo da tecnologia está afetando a nossa relação com Deus. As novas distrações são tão sorrateiras que estão tomando todo o tempo do ser humano. Segundo o Instituto Americano, as pessoas já passam mais de 1/4 do dia em frente a um computador ou smartphone e checam o mesmo cerca de 150 vezes por dia. O uso excessivo dessas distrações digitais produzem as mesmas mudanças neurológicas que o vício da cocaína. O tempo que antes era para a leitura da Bíblia, das orações em casa, da ida à igreja, são ocupadas pelas distrações produzidas pelo império das trevas. Quantos que deixaram de ir na reunião da igreja aquele dia para terminarem de assistir a série favorita? Ou estavam tão distraídas na rede social que se esqueceram do tempo e quando viram, não foram mais uma vez. O tempo em meditar, jejuar, orar, de ter o seu momento com Deus está ficando cada vez menor. Talvez o diabo não tenha conseguido te derrubar com a prostituição, dinheiro, drogas, mas está roubando de você o tempo que antes era de Deus. E assim estamos vendo muitos cristãos apagados, sem brilho pela falta do azeite das suas lâmpadas. Estamos vivenciando hoje os mesmos dias de Noé. As pessoas estão tão distraídas com as coisas desse mundo que não percebem que o fim se aproxima. Não se distraia. Isso pode ser fatal. Vou fazer um videozinho rápido aqui agora. Vou encontrar minha mãe para almoçar. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Isso não é para causar medo em você, não. Porque se causa medo, o texto diz, não tema. Mas se nós não soubermos que as distrações... Eu conheço igrejas, irmãos, gigantes, que os pastores não podem mais pregar a palavra, sabe por quê? Porque as pessoas não prestam mais atenção. Tem que fazer um monte de vinhetas, usarem todos os prodígios da tecnologia, porque as pessoas não conseguem mais se concentrar. Mas engraçado, a palavra diz em 1 Coríntios, que aprove, é da vontade de Deus, que o homem se salve pela pregação da palavra. O Senhor colocou no meio da igreja profetas, apóstolos, pastores, doutrina, para que o homem siga. Tudo hoje é cansativo, tudo tem que estar dentro da modernidade. Mas Pedro afirma no último versículo dizendo, nós precisamos estar sóbrios e guardarmos esse dia em oração. Mas como oração? A gente não sabe mais o tempo que a gente usa para orar e o tempo que a gente tira para zapear, para se preocupar com a vida dos outros, para se meter. A tecnologia, irmãos, ela pode ser uma bomba para transformar muita coisa, mas a igreja ainda continua usando ela nas mesmas distrações daqueles que viviam no tempo de Noé. E o texto ainda fala que
Também Sodoma e Gomorra foi assim. Estavam eles lá, felizes da vida, com tudo que era propício, até que saiu da cidade, Ló e sua casa. E quando saíram da cidade, diz o texto sagrado, desceu fogo e enxofre e destruiu a todos. Nós precisamos saber, nós precisamos tomar uma decisão, nós precisamos ser desafiados, mais uma vez, porque as coisas dos últimos dias, elas estão roubando o nosso tempo com Deus, e tudo que rouba o nosso tempo com Deus, se torna uma idolatria, se torna um Deus sobre nós. Uns seguem, e era o que mais aparecia no tempo de Jesus. Não tinha internet, mas o dinheiro Jesus sapecava. Hoje você olha para os jovens, eles não têm mais expectativa, não foi ensinado eles a frustrarem-se, e nem a sofrer nenhum tipo de constrangimento. Que engraçado, o Evangelho, a primeira coisa que expõe para nós, é uma transformação com o mundo, não queremos nada a ver com o mundo. A primeira coisa que o Evangelho expõe, é nós sermos diferencial para as coisas do mundo. É para os outros caçoar, é para os outros olhar, é para ver em nós diferença. Mas quando nós não conseguimos mais isso quer dizer que foi misturado. E se misturou, nós perdemos a referência de salvação. Perdemos a referência de comunhão. Perdemos a referência de fé. E quando perdemos a referência de fé, Jesus mesmo diz, o dono da casa entra, fecha a porta, e eles não percebem, não viram, porque estavam nas trevas, e o dia foi-se embora, e chegou às trevas, e a porta está fechada, e eles foram procurar alguma saída, e quando bateram, ele disse, eu não sei quem são vocês. Amados, a internet, ela é algo absolutamente dominador. Dominador. E se você nessa noite é um crente verdadeiro, você precisa tomar uma posição no seu coração, de você fazer um jejum de internet. E se eu não tivesse aqui em cima, dando muitas vezes paulada na igreja, eu era escravo da internet por causa da igreja. Tive que escutar barbaridades de muitos irmãos, que mandavam desaforo para mim. Que é isso, pastor? Manda um WhatsApp, o senhor não me responde. Ué, eu só tenho você para cuidar agora, meu filho. Fica a tarde inteira ali, aconselhando no gabinete, a pessoa manda para mim 2 e 1, e quer que 2 e 2 eu responda. Para tudo, para a terra. Tem um cidadão aqui que precisa. Se lascou, bloqueei, nem respondo mais. Vai incomodar outro, liga para o pastor Fábio aí, ó. Vai passar para o Yuri. Liga para o Marquinho. Faz o criar outro, rapaz. Criou-se uma urgência em algo que a gente como pastor, nós temos que dar resposta, cara. Não, porque as pessoas vai se lascar, rapaz. E os que se lascam, eles tomam jeito na vida. E os outros que a gente quer caminhar, quer levar, fica 6 meses aconselhando, depois de 1 ano está o casamento na mesma brucutua que estava antes. O pastor ajuda, vai se lascar. Pronto, o casamento se arruma. Tem coisa que é impressionante. Irmãos, nós temos casamentos sendo destruídos.
E tem mulheres que preferem a internet do que o marido. Estou falando de amor. Tem maridos que preferem a pornografia da internet do que as suas mulheres. E ele entra nesse mundo e se submete a isso. E a mulher diz: ai, meu marido é tão calmo. Meu marido é tão sossegado. Desperta, tu que dormes. Marido nunca é sossegado, cara. Marido atenta mesmo. A convivência, ela precisa ser exercitada, tratada, construída. Isso dá trabalho, mas é isso que dá resultado. Para entrar no reino dos céus, o que diz o texto? Vocês se esforcem. Meus amados irmãos, meu desafio nessa noite é: se esforce, porque o reino de Deus foi feito para nós, mas nós não podemos ser levados pelas facilidades. Isso não tem dúvida nenhuma. 19 anos atrás, quando eu comecei, as pessoas vinham ao pastor e pediam conselhos. Hoje não, hoje elas vêm discutir teologia. Pastor, eu vi aqui na web e o pastor fulano de tal diz isso. E o senhor falou aquilo, eu acho que ele aqui, o que o senhor acha? Não, eu acho que tu acha. O que tu acha? Eu acho que o senhor está errado aqui. Então tá bom. Então vai com o outro pastor. Eu não tem problema nenhum, nunca tive problema de dispensar. Eu não vou carregar, ninguém quer. E aqui, dentro dos que estão hoje aqui, muitos dizem: pastor, o senhor é nosso pastor. Não. Tem muitos aqui que são pastoreados por muita gente, menos por mim. E o Fabão é grande assim, mas também não carrega muito não. Hoje, a internet é que pastoreia o coração da igreja. Internet. É os sites. Pastor, mas eu não posso. Não, você pode, mas a Bíblia diz que é para gente inteligente, a gente tem que ver tudo, reter o que é bom. Mas tem o crente não. A gente é de Deus, ele vai de prancha. Pá. Crente é uma maravilha. Nada ele faz pouquinho, tudo ele faz no exagero. Quanta coisa tem na internet que é bom. Mas não se esqueça, irmãos. É as coisas boas que fez o dilúvio cair e ninguém perceber. Foi as coisas boas que fez Sodoma e Gomorra ser destruída com fogo. E o Senhor Jesus fala em Mateus 24 que assim será na vinda do Filho do Homem. O homem vai estar distraído, sem perceber nada. Vai ser do mesmo jeito. As distrações, quando roubam a essência daquilo que é de Cristo e é necessário para nós, roubam o que é primordial para a nossa jornada. Precisamos despertar. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Isso aqui eu não tenho dúvida nenhuma, que esses últimos dos últimos dias estarão em primeiro lugar, porque eles passarão verdadeiramente pelas provas mais duras de sanidade, de entendimento, de emoções, de relacionamentos. Porque na igreja primitiva, prendia Pedro, a igreja se acampava tudo para orar, se reuniam e estavam lá buscando. Hoje nós mandamos um zap. Será que a gente está orando como convém? Será que a gente está realmente investindo em algo que é importante? Você diz: pastor, eu sei. Você que é crente,
convertido, salvo em Jesus Cristo. Quantas pessoas você tira numa semana para você ter um tempo de bater papo, conversar, deixar a internet de lado, esquadrinhar o teu coração? Você diz: ah, pastor, eu não tenho ninguém. Não se esqueça, irmão. A internet continua aliciando os nossos filhos. Agora apareceu aquela Momo com cara de galinha, levando crianças a morrer. Aqui, todo mundo sabe, não passa na mídia, mas aqui, Itapema, tão pertinho de nós. Menino de 11 anos. Ele tinha o costume, diz a mãe, que ele ia dormir às 3 horas da manhã, porque ele ficava jogando. 3 horas da manhã jogando. Não é para enforcar a mãe? 3 horas da manhã. Nós não sabemos mais a capacidade que os nossos filhos têm para o que é mau. Está muito misturado. Não temos mais a capacidade de conseguir discernir as coisas. Mas vamos caminhar por isso. Não andaremos na iniquidade, porque queremos ser conhecidos do Senhor e conhecedores dEle, para que naquele dia nós estejamos dentro e não fora, como aqueles que esmurram a porta e não tem mais parte com a vinda dEle. Se não for pra te servir, deixa aqui. Se